Boa tarde a todos. Muito obrigada, doutora Isabelle. Muito obrigada, doutor Rogério, pela palavra. Eu agradeço à organização do evento pela antecipação da minha fala também. E o tema que eu trago aqui hoje é falar um pouco sobre a atuação extrajudicial de uma instituição que na Europa é conhecida, mas nem tanto, mas no Brasil ela a cada dia vem tendo o seu reconhecimento e a sua visibilidade. No sistema de justiça brasileiro, nós temos 4 principais atores: Judiciário, Ministério Público e a Advocacia lato sensu. E essa advocacia ela pode ser subdividida em 2 atores, que é a Advocacia Pública e Privada e a Defensoria Pública. Nesse caso, eu falo de uma outra classificação, que é a Defensoria Pública da União, que atua em âmbito federal. No Brasil, nós temos Estado e União, Estados e União. E a Defensoria Pública da União ela tem atuação nacional e atua perante órgãos federais. Então, nós atuamos perante o Poder Judiciário Federal, Justiça Eleitoral, Justiça Militar, em casos em que envolvam demandas federais. Mas, além das outras instituições de justiça, a Defensoria Pública é uma instituição muito recente. Ela tem a previsão constitucional datada de 88. E o primeiro concurso para a Defensoria Pública da União data de 2001, ou seja, nós completamos 18 anos agora. Então, é uma instituição muito recente, mas que vem alcançando uma abrangência de atuação muito grande. Digo isso com base no artigo 134 da Constituição, que eu peço licença para ler muito rapidamente. A Defensoria Pública é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicialmente, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados na forma do inciso 54 do artigo 5º da Constituição Federal. A atuação clássica é óbvia, é judicialmente, na tutela individual, de um interesse individual, ou uma tutela coletiva, uma ação civil pública. Essa atuação ela já é consolidada, clássica, mas hoje o mundo e o Brasil precisam de mais. A atuação clássica ela não é suficiente. Nós temos que ir para fora dos muros do judiciário para realmente conseguir uma implantação de direitos. E, por isso, eu trago algumas experiências exitosas realizadas pela Defensoria Pública da União, que elas nos dão um olhar da necessidade dessa atuação extrajudicial. A atuação judicial ela é cara, ela é demorada e, por vezes, ineficiente. Sempre um melhor acordo do que uma boa demanda. A Defensoria Pública da União, ela seguindo nessa linha de promoção e defesa incessante dos direitos humanos, ela criou grupos de trabalho. Atualmente, nós contamos com 16 grupos de trabalho para atuar na defesa de populações ou comunidades ou grupos extremamente vulnerabilizados. Esses GTs, eu também peço licença para elencá-los, porque são muitos e dão uma noção da amplitude da atuação da Defensoria Pública da União no Brasil. Então, GT, que seriam os grupos de trabalho, comunidades tradicionais, que envolvem, por exemplo, quilombolas, comunidades de matriz africana, ciganos, comunidades indígenas, GT, assistência e proteção às vítimas de tráfico de pessoas, garantia à segurança alimentar e nutricional, assistência aos trabalhadores resgatados em situação de escravidão, pessoas em situação de prisão e enfrentamento à tortura, GT Mulheres, GT Migrações, Apatridia e Refúgio, GT de pessoas em situação de rua, GT Catadores de Materiais Recicláveis, GT Saúde, GT Moradia e Conflitos Fundiários, GT Identidade de Gênero e Cidadania, GT Políticas Étnico-Raciais, GT Atendimento à Pessoa Idosa e GT Pessoas com Deficiência, portadoras de deficiência. Todos esses grupos são reconhecidos dentro da Defensoria Pública como populações extremamente vulneráveis e que precisam olhar muito atento. Por quê? Diferentemente de outras instituições, são os defensores públicos que, em regra, estão ao lado daquela pessoa vulnerabilizada.
elas têm que ter uma escuta qualificada, um ouvido e um olhar diferenciado ao atendê-las pessoalmente. Então, quem faz esse papel e esse contato, na maior parte dos casos, é um defensor público. Portanto, quando há uma entrevista, quando há alguma situação de proximidade, quem é capaz, às vezes, de forma mais rápida e eficaz, de perceber uma superação de criança, um tráfico de pessoas, uma situação de extrema vulnerabilidade, é o defensor público. Então, essa atuação ela se dá junto ao poder público, junto aos ministérios, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, aos movimentos sociais, para que juntos ações extrajudiciais sejam tomadas, adotadas em favor dessas populações, dessas comunidades. Eu apresento ao final, também para não tomar muito do tempo dos senhores, 3 projetos extremamente exitosos. 2 que... tem 10 minutos. 10 minutos? Pode ficar à vontade, doutora. Ficar à vontade. Obrigada. Desses 3 projetos, 2 receberam o Prêmio Inovar, que é um prêmio que é entregue no Brasil em diversas categorias, Ministério Público, Judiciário e também a Defensoria, que reconhece boas práticas e que essas boas práticas têm um reconhecimento como muito efetivos dentro do sistema de justiça e da sociedade brasileira. 2 desses projetos são o projeto Erradicação do Escalpelamento na Amazônia. Esse é um projeto belíssimo que surgiu da atuação de uma defensora pública federal na Amazônia, em Manaus, teve início, em que ela verificava que as comunidades ribeirinhas elas sofriam de uma catástrofe. Mulheres e crianças elas tinham todo o couro cabeludo escalpelado, havia o escalpelamento, o couro cabeludo era retirado em razão de acidentes muito rotineiros e graves, porque os cabelos das mulheres e das crianças eles ficavam presos nos eixos dos barcos. Por quê? Porque esses barcos não tinham proteção e essas pessoas, vítimas desses acidentes, sofriam danos terríveis para sempre, tanto à saúde quanto à autoimagem, danos psicológicos. A atuação da Defensoria Pública junto a essas comunidades em toda a região amazônica resultou num projeto de atuação junto aos poderes públicos de lá, envolvendo Marinha, Ministério da Saúde do Estado do Pará, Governo Federal, para que fosse possibilitada a compra de revestimento para esses motores, para o eixo não ficar mais exposto e a população não ficar tão exposta a esse tipo de acidente. Então, são coisas que podem parecer óbvias, mas não são. Quais autoridades chegam até essas comunidades ribeirinhas? Quais autoridades veem aquela pessoa que precisa do barco para andar horas e horas para adquirir um medicamento, adquirir um alimento, e ela está exposta a uma realidade como essa? Então, por isso, a pessoa que mais chega perto, mais próxima dessas dificuldades é o defensor público e pode dar um novo olhar. É possível uma ação judicial? Muitas vezes sim, mas será que ela é a reparação necessária? Será que não é necessário um movimento anterior de prevenção e proteção a esses eventos tão nefastos? Então, esse projeto foi extremamente exitoso, diminuiu-se exponencialmente a ocorrência desses casos de escalpelamento na região norte do Brasil, graças a essa atuação, que é esse projeto Erradicação do Escalpelamento na Amazônia. Um outro projeto também, em parceria com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, muito exitoso, se chama Ronda de Direitos. Por esse projeto, o que se busca? Nós temos também, dentre todo esse rol de populações vulneráveis, de grupos vulneráveis que eu li aos senhores, a população em situação de rua. Essa população, ela, por si só, ela já é muito vulnerável. É uma população que não tem acesso a prédios públicos. Há casos em que elas têm direito a buscar algum valor perante o judiciário, elas são barradas na porta do judiciário porque elas sequer são aceitas como dignas de entrar nessas instituições públicas, mas elas também são vítimas hipervulnerabilizadas de uma, às vezes, atuação estatal não tão eficiente na questão da segurança pública, na questão da saúde, moradia por excelência. E também o defensor público
ele precisa atuar nessa frente. Eu relato aos senhores uma situação em São Paulo que eu vivi enquanto defensora pública, que nós atuávamos e ainda atuamos junto aos Cefras, que é junto aos frades franciscanos que acolhem e atendem pessoas em situação de rua. Nós queríamos atender juridicamente essas pessoas e elas sequer queriam chegar perto da gente. Elas recusavam o atendimento porque elas não acreditavam que, honestamente, nós queríamos ajudá-las. Então, nós demoramos anos para alcançar a confiança dessa população, para poder, então, ajudá-las. E esse projeto de ronda de direitos, ele se resume na atuação de membros da Defensoria Pública que saem pelas ruas do Estado do Rio de Janeiro. O projeto, inicialmente, teve alcance no Estado do Rio de Janeiro, e conversando com a população de rua e verificando se elas estavam documentadas ou indocumentadas. Elas entravam nas estatísticas da Defensoria quando documentadas e encaminhadas quando as autoridades públicas quando não recebiam essa documentação pessoal que as reconhecesse socialmente, identidade, certidão de nascimento e etc. E dentro desse projeto se verifica se essas pessoas sofrem especiais ameaças à sua vida ou à sua integridade física. E quando esse relato de ameaça ou violência é sistematicamente reportado aos defensores públicos, medidas são tomadas no âmbito extrajudicial e, se necessário, judicialmente. Mas sempre a ideia anterior e principal é a atuação extrajudicial. Com isso, se vai até secretarias de segurança pública, Ministério da Saúde e todos os membros que podem auxiliar essas pessoas a conseguir sair dessa situação de hipervulnerabilidade. É o que eu digo, pode parecer um pouco inalcançável essa realidade para nós, mas para quem sofre essa ameaça diuturnamente, esse tipo de atuação e de projeto é a diferença entre ter uma possibilidade de andar na sua rua com um pouco mais de dignidade ou não. Poder andar na sua rua, ir ao supermercado, sem ser revistada a todo momento, sem ser humilhada a todo momento, sem ter a sua fala impugnada pelas autoridades o tempo todo. Então, esse projeto é um projeto bastante exitoso e que começou a ser replicado em outros estados da federação, a exemplo do Recife, né, de Pernambuco com a cidade do Recife. E tem um projeto ainda, que é uma boa prática, um projeto da Defensoria Pública, em parceria com outros órgãos, que tem tido muita visibilidade pelo seu alcance, que é a Missão Pacaraima, dentro do projeto Acolhida, que é do governo federal há alguns anos. Como todos os senhores sabem, há uma séria migração de venezuelanos para a região norte do Brasil. E essa migração, ela causou grandes problemas locais, porque o Estado não estava coordenado para receber uma população tão significativa em tão curto espaço de tempo. Então, por óbvio que violações a direitos ocorreram, e ainda ocorrem, mas o trabalho da Defensoria, junto com outros agentes estatais, Exército, Governo do Estado, Governo Federal, tem caminhado de uma forma muito interessante e muito particular, porque envolve muitas pessoas olhando esse migrante. Esse migrante, ele vem em situação muito débil, muito hipervulnerabilizada. E nós temos ali em Pacaraima, que é uma das cidades, uma situação ainda mais difícil, que são os menores e as crianças e adolescentes desacompanhados, muitas vezes indocumentados e muitas vezes desacompanhados de seus genitores ou familiares. Nesses casos, a Defensoria Pública da União ela tem tido uma participação especial, que é uma escuta qualificada junto a essas pessoas, com um olhar atento para evitar eventual tráfico de pessoas. Por quê? Muitas vezes essa criança vem sozinha, desacompanhada de seus familiares, porque seus familiares podem ter morrido na Venezuela, podem ter sido sequestrados, eles vêm muitas vezes como vítimas, e são crianças que não podem, ao lado de seu suposto agressor,
comunicar, manifestar a situação em que se encontram. Então, quando chegam e ingressam na cidade de Pacaraima, essas crianças são ouvidas e recebidas por defensores públicos federais que fazem essa escuta, essa primeira escuta, antes mesmo de encaminhá-las a psicólogos e outras autoridades. Então, essa escuta qualificada, muitas vezes, permite reconhecer violações importantes aos direitos dessas crianças e desses adolescentes. A par disso, na Missão Pacaraima, a Defensoria Pública atua como um todo na verificação dos direitos desses migrantes, que são muitos. Essas crianças, quando chegaram, inicialmente elas não tinham acesso à escola, à educação, porque o MEC exigia que essas crianças tivessem documentos traduzidos. Mas como exigir de um migrante que ele tenha de um refugiado, ou de uma pessoa que veio nessa situação, tenha determinados documentos. Então, nessas hipóteses, a atuação da Defensoria Pública ela é muito importante. Ela atuou extrajudicialmente junto ao Ministério da Educação para que essas crianças fossem levadas à escola, pudessem ter acesso ao sistema de ensino brasileiro, independentemente de um documento traduzido do espanhol para o Brasil. Além disso, a atuação da Defensoria Pública junto às autoridades brasileiras, ao CENIG em especial, permitiu a atuação no mercado de trabalho, porque essas pessoas vêm indocumentadas. Elas fogem da situação que as vulnera nos seus países de origem e elas não têm acesso ao mercado de trabalho. Nessas hipóteses, a Defensoria Pública da União também atua junto aos poderes públicos, Polícia Federal, Ministério da Segurança e Defesa, para que seja possível a participação desses migrantes na rotina. Porque se o migrante vier sozinho e não tiver auxílio do Estado, ele não vai conseguir, ele vai continuar tão vulnerável quanto ele estava, sem uma ameaça de uma agressão, de uma guerra, mas também com a ameaça da fome, do desemprego e do não acolhimento. Então, doutora Isabelle e doutor Rogério, encerrando este painel, este tema, agradeço e agradeço a oportunidade de trazer boas práticas, porque numa conferência, num congresso, as ideias, a academia, elas são relevantíssimas, mas as boas práticas nos ajudam a refletir, a pensar de que maneira nós podemos trazer todas essas teorias e fazer um mundo melhor, e sermos agentes efetivos de transformação social. Com isso, eu agradeço a todos. Uma ótima tarde.